Olá pessoal, sejam todas bem-vindas a mais uma oficina de artesanato. Hoje nós vamos trabalhar com madeira, nós vamos estar decorando uma caixinha de madeira, material MDF, vamos personalizá-la, tá certo? Primeiramente, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar dos seguintes materiais. Uma tinta PVA na cor variada, vocês vão escolher a cor da sua tinta, né, definindo com a cor que vai ser o seu tecido, né, com a estampa. Pode ver que eu tentei fazer uma combinação aqui aproximadamente verde, porque tem os tons de verde. Vamos precisar de um pedacinho de tecido para colocar na parte superior da caixinha. Então vocês meçam a caixinha para saber a medida. A minha tem 25 por 15 de altura, tá bom? Então peguei um tecido mais ou menos no mesmo tamanho, tá? Eu vou estar recortando os excessos depois. Então um pedacinho de tecido na cor variada, tinta PVA branca, uma base acrílica branca, tá? Rolinho para efetuar o processo de pintura, fita de cetim para decoração, strass variados, meia pérolas, ó. Tem essas três opções aqui de cores. Nós vamos precisar também de um pincel, tá? Fino, ou então para acabamento, ou então um pincel de cabo amarelo largo para poder fazer o procedimento dos detalhes e um pedacinho de lixa, tá? Fora esse material, nós vamos precisar também de um prato descartável ou um potinho vazio que vocês tenham aí na casa de vocês para colocarmos a tinta aqui, tá bom? Então preciso, isso aqui é uma bandejinha de isopor que eu não jogo fora, eu faço reutilização justamente para deixar na aula de oficina. Vamos precisar também de um recipiente com água para que nós possamos estar lavando o pincel e também lavando o rolinho, tá bom? O que eu gosto de fazer primeiramente? Assim que eu pego a minha caixinha de MDF para ser decorada, eu gosto de abrir ela e gosto de estar passando um paninho. Vamos precisar também de um paninho velho para limpeza, para secar o pincel e também para limpar a caixinha antes desse procedimento de limpeza do pincel, tá? Ó, aí eu vou tirar todo aquele pozinho que tem dentro da caixa, assim, às vezes fica um resto de madeira. Eu vou estar fazendo isso com o auxílio do meu pano, tá? Essas caixas de MDF que nós compramos nas lojas de artesanato, elas já vêm todas lixadas, tá? Não há necessidade de nós estarmos lixando. Porém, existe algumas partes, essas partes aqui a parte interna da caixa, às vezes, e essas quinas estão um pouco grosseiras. Então, o que eu gosto de fazer? Pegar uma lixa fina, tá? Dobro no meio e aí eu vou lixando aqui onde eu considero que esteja grosso. Aí vocês façam esse procedimento em toda a caixa. Onde vocês acharem que tá grosso, que o pincel vai ter mais uma dificuldade para deslizar, ou até mesmo o rolinho, vocês vêm lixando, tá bom? A minha eu vou lixar aqui onde eu considero que está mais grosseiro, que é mais nessas bordas. Ó. Aí depois eu venho passando o paninho novamente para tirar todo aquele excesso de pozinho que ficou. Tá? E aí a minha caixa tá lisinha. Ó, essa minha caixa é estilo baú. Ela tem duas dobradiças pequenas aqui e um fecho aqui na frente, tá certo? Quem tiver uma chave Phillips bem pequenininha, pode estar tirando essas dobradiças aqui e reservando no local separado, porque quando nós formos pintar a caixinha, não vai borrar aqui em cima da dobradiça, tá bom? Então o que eu faço? Como eu não quero pegar a minha chave de fenda e eu também não tenho uma chave de fenda bem fininha, igual essa que é Phillips, né? É aquelas em forma de estrelinha, para poder tirar essas dobradiças. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fita crepe, tá? Que eu tenho aqui em casa. Vocês podem estar pegando qualquer fita adesiva que vocês tenham. Não é muito, é um pedaço pequeno. E eu vou estar cobrindo aqui onde está a minha dobradiça. Pra quê? Pra que não suje na hora que eu for pintar. Eu vou cobrir bem aqui, eu vou cobrir e já mostro pra vocês como é que tem que ficar, tá bom? Ó, ela vai ficar dessa forma aqui, tá? Ó, eu cobri bem aqui na parte da dobradiça, para que não corra o risco de que a tinta entre por baixo da fita e borre aqui onde tem a dobradiça. Vou fazer isso aqui também nessa parte, só que aqui eu vou abrir. Eu vou abrir, porque eu vou pintar primeiro a caixinha internamente e depois nós vamos pintar externamente.
Façam todo esse procedimento com calma, tá bom? Reservem um tempo para que vocês possam estar fazendo todas as atividades corretamente. Como de costume, assistam o vídeo primeiro para depois fazerem a atividade, tá bom? Ah, mas se você colocou um monte de fita, quando você passar o pincel que você tirar a fita, aqui vai estar falhado, aqui não vai ter tinta. Aí eu vou pegar um pincel pequeno, com a ajuda, né, do pincel pequeno, aí sim eu vou fazer nos cantinhos corretamente. Ó, eu coloquei fita crepe em toda a minha dobradiça, tá? Só não coloquei aqui na parte de baixo, mas eu vou colocar também pra vocês verem. A minha caixa ainda tem um pouquinho de sujeirinha aqui no cantinho, eu vou tirar até com a ajuda do pincel, tá? É um pouquinho só de pozinho que ficou porque eu lixei. E vou limpá-la, né? Agora, o que nós vamos fazer? Toda a caixa que vocês forem decorar, primeiro procedimento, né, a fazer, a pintar, é colocar a tinta no potinho de vocês aí, no pratinho. Tinta PVA branca, porque toda a caixa precisa de uma base, tá? Essa base geralmente é branca, precisa de um fundo branco, porque às vezes nós vamos pintar a caixa em um tom claro, em um tom verde água, ou então uma cor mais pastel, e aí ela vai deixar a tinta mais nítida, a cor vai ficar mais específica aqui. Se vocês não passarem uma base branca nesse primeiro momento, vocês vão ter que dar várias demãos de tinta e isso faz com que esteja desperdício de tinta, tá bom? Agora eu vou pegar o meu rolinho, porque a minha caixa é um pouco grande, então eu tenho que pegar esse rolinho aqui para poder auxiliar na minha pintura. Ó, então o que nós vamos fazer? Eu coloquei uma quantidade de tinta pouca aqui na minha travessinha de isopor. Por que eu coloquei pouco? Porque o tempo está quente, né? Nosso tempo está quente. Hoje está um dia ensolarado. Então a tinta ela seca com muita facilidade. Então, para que não haja aquele problema de que a tinta fique dura, coloque pouca tinta no recipiente aqui, tá, meninas? Aí agora vocês vêm com o rolinho, passem aqui na tinta, dessa forma, para que fique preenchido todo o rolinho de tinta. E agora nós vamos com o rolinho pintar essa parte interna todinha da caixa. Ó, passem o rolinho pra cima e pra baixo. Mão delicada, tá? Não coloca muito peso na mão. E vamos preencher todinha. O rolinho, ele ajuda muito e o trabalho, ele rende, né? Fica um trabalho com mais proveito de tempo, porque você não desperdiça tanto tempo. Para pintar as laterais, nós temos que colocar ela em pé e vir com o rolinho aqui, tá? Eu vou pintar essa primeira parte aqui e vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer pra pintar depois as laterais. Vou colocar mais tinta, porque já foi a minha tinta, porque o rolinho ele absorve bastante tinta, tá? Já vou pintar essa parte aqui, ó, onde eu lixei, passar o rolinho aqui. Meninas, olha só, ficou assim, ó. Tá vendo que os cantinhos estão todos falhados? Então, agora eu vou pegar com a ajuda do meu pincel, eu vou pegar e vou pintar esses cantinhos, porque o rolinho não alcança nesses cantos. Eu esqueci de falar pra vocês que tem uma etiqueta aqui, tá? Informando qual a medida da caixa, o tipo da caixa. Vocês tirem essa etiqueta, tá bom, meninas? Ela tem bastante cola.
Tirem com cuidado, tá? Pra não estragar a caixa. Ó, tirei a minha. Ficou um pouquinho de excesso aqui, ó. Daqui a pouco eu tiro o resto. E aqui eu também tenho que passar a lixa, porque aqui tá grosseiro, onde tava a cola. Depois, quando eu for pintar a parte de fora, aí eu passo a lixa. Ó, meninas, eu vou estar pintando os cantinhos com o auxílio do meu pincel, tá? Esse pincel é um pincel de cabo amarelo, é um pincel de cerda, tá? Ele não é um pincel de pelo, não é um pincel apropriado para pintar MDF, tá? O pincel apropriado é o pincel de pelos. Esse é o pincel de cerda. Pincel do cabo vermelho são pincéis de pelos. Pode ser pelo natural ou pelo sintético, tá bom? Eu vou utilizar esse porque a maioria das pessoas trabalham com esse pincel e ele é de baixo custo. Então a maioria tem esse pincel, tá bom? Mas se você tiver um pincel de pelo como esse na sua casa, ó, que ele é bem mais macio, é um pincel de pelo, você pode estar utilizando o seu pincel de pelo, tá bom? Mas esse pincel também funciona do mesmo jeito e também dá para trabalhar. A única coisa que você tem que determinar aqui é o peso da sua mão, tá? Não pode ser a mão muito pesada. Mão leve, tá? Pra fazer esse tipo de acabamento aqui. Não precisa colocar um excesso de tinta, né? Um excesso muito grande de tinta. Põe pouca tinta, tá bom? Sempre trabalha com pouco. Havendo necessidade, vai recarregando o pincel mais. Vai recarregando mais o pincel, tá? Não trabalha com... Não coloca muito excesso de tinta no pincel, porque se porventura houver algum erro, vocês errarem, dá pra arrumar com pouca tinta. E com muita tinta fica mais difícil de vocês arrumar. Tá tão quente, meninas, o tempo tá tão bom que conforme eu vou pintando, ela já vai secando a tinta. Então não precisa nem de auxílio de deixar no sol, secar nem nada. Hoje, né, o meu clima tempo de hoje. Quando vocês forem pintar de vocês aí, vocês observem o tempo. Se tiver um tempo mais chuvoso, um tempo mais gelado, mais frio, daí vocês têm que esperar o tempo de secagem corretamente, tá bom? Tempo de secagem geralmente nesses dias mais frios em até 2, 3 horas, tá, meninas? Porque essa tinta é uma tinta à base d'água, ela tem secagem rápida, mesmo em dias de frio. Menina, já pintei toda dentro, ó, todos os cantinhos. Tá vendo, ó? Foi pintado. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento nessa parte aqui, tá? E depois que tiver seco essa parte de dentro, eu venho e faço uma demão pelo lado de fora, tá bom? Vou dar uma pausa aqui pra acelerar o vídeo pra vocês verem como vai ficar. Meninas, ó, já pintei aqui com o rolinho a outra parte da tampa, né, de dentro. Agora eu vou vir com o pincel e fazer o acabamento dos cantos, tá bom? Ó, vocês verifiquem que eu tô utilizando o pincel de cabo amarelo mesmo, esse pincel que vocês possuem em casa. Usem pouca tinta, meninas, pouco pincel, ou pouca tinta no pincel. Mão leve. Eu estou pintando um pouco rápido por conta do tempo do vídeo, tá? Mas vocês pintem com calma. Ó, já pintei todos os cantinhos, tá? Ó, vai secar, tá?
Nessa primeira parte da pintura, a pintura fica um pouco falhada. Existem algumas partes que parece que está mais clara, que tem pouca tinta. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que esperar, aguardar o tempo todinho de secagem, daqui uma meia hora, uns 40 minutos. Secou essa parte, aí eu fecho e vou dar uma demão toda ela por fora, tá bom, meninas? Olha só, a tinta que foi enviada pra vocês foi essa, né? Essa tinta pequena aqui. Ah, Adriana, minha tinta não deu. Não tem como não dar, meninas. Lembra que eu falei, coloca pouca tinta no pratinho e vai administrando a tinta com calma. O meu potinho de tinta ainda está cheio, ele está para cima da metade. Eu utilizei bem pouca tinta, tá bom? Então, assim, dá pra vocês darem uma demão por dentro e por fora, tá? E, novamente, dentro, dá mais uma demão. Por quê? Porque essa parte de dentro aqui, eu quero deixar ela branca. A de vocês também vão deixar ela branca. Só que aqui precisa de mais uma demão de tinta pra tirar essas imperfeições que ficaram e pra que fique bem bonito o trabalho, tá bom? Aqui fora é só uma mão de tinta branca, tá bom? Então façam esse procedimento e depois na próxima aula vocês acompanhem novamente aí a segunda aula para nós darmos continuidade com o nosso trabalho, tá bom? Um beijo, até logo e fiquem com Deus!